Saudações, saudações para você, aluno da disciplina de filosofia. Estamos aí na segunda semana de aula. O título da nossa aula de hoje: Tecnociência e a contribuição do filósofo Michel Foucault. Esse filósofo, ele é muito importante para que você possa conhecer quando você entrar nas disciplinas talvez de antropologia, ciência social, sociologia. Em algum momento aí na universidade você vai precisar dessa base, dessa aula, desses conceitos teóricos, dessa introdução, tá bom? Então, tema da nossa aula: tecnociência e a perspectiva aí de Michel Foucault. E o objetivo da nossa aula é tratar sobre quem foi, né, as origens, né, de Foucault também, qual é o seu trabalho, qual é a concepção e qual a contribuição que ele deixou para a gente, tá? E tratar aí dessa expressão tecnociência, o que é isso, né? Iniciando, vamos então tratar de Paul Michel Foucault, né? Por que essa pronúncia, pessoal? Paul Michel Foucault porque ele é francês. Ele nasceu em 15 de outubro de 1926 em Poitiers, França. Foi um francês. Ele foi cirurgião, ele foi médico, ele foi filósofo e fez grandes contribuições para a era moderna, tanto que ele é chamado de pós-estruturalista, filósofo pós-moderno. Sua obra tem muita influência de Freud, tem muita influência dessa corrente pós-moderna que vem trazer, através de Engels, através de Nietzsche, contribuições muito importantes para a ciência. Nós não vamos adentrar a essa questão todas as ideias, né, de Foucault, mas aquelas ideias que são importantes para você no ensino médio, importantes para o Enem, tá? Ele tem uma filosofia que é a macrofísica e a subjetivação da sociedade, ou seja, Foucault vai debater sobre formas de poder. Ele vai mostrar que desde as primeiras civilizações, egípcios, mesopotâmios, sírios, gregos, romanos, existe uma macrofísica do poder. Professor, o que é isso? Macrofísica do poder. O poder, ele é exercido de grandes civilizações, dominando e disciplinando através do uso do poder as populações. Então, desde lá das nossos primeiros povos, primeiras grandes civilizações, existe uma dominância, existe formas de poder coercitiva para com as pessoas. Então, e ele mostra que no feudalismo, através dos monarcas, esse poder exercido continua com esse poder da militância, esse poder militar, esse poder da opressão. E na era moderna, esse poder ele se torna uma microfísica do poder, ou seja, a sociedade, mesmo depois da democracia, mesmo depois dos avanços que a gente diz de civilização, ainda assim, a igreja, o Estado, ainda hoje, usa do poder disciplinar, ou usa o poder para disciplinar a sociedade. E essa hierarquia e essa sociedade patriarcal que subjuga pessoas é uma característica que vem da macrofísica, ou seja, vem lá das nossas origens e perpassa numa microfísica hoje. E
uma forma de se dominar o poder e subjugar as nações é você ter na mão duas coisas: a ciência na mão esquerda e a tecnologia na mão direita. Porque aquela nação, aquele estado que dominar a tecnologia, como uma bomba atômica, por exemplo, como um exército extremamente capacitados, e do outro, os cientistas, os avanços científicos, ele vai poder subjugar as nações. Então a forma de poder, e aí a gente chama isso de biopolítico, na guerra, por exemplo, da Rússia e da Ucrânia, né, uma guerra que acontece muito isso, é uma guerra chamada de guerra biopolítica. Por quê, professor? Porque é um Estado querendo subjugar o outro, mas essa subjetivação ou esse subjugar já vem de tempos passados. Se a gente pegar a história da Ucrânia, a história da Rússia, a gente vai ver que lá nas suas origens o Estado monarca exerce essa tentativa de subjugar nações. E os grandes interesses são biopolíticos, no sentido ali da ciência e da tecnologia que controla a vida. Para a Rússia, por exemplo, perder essa tecnologia ou essa tecnologia da Ucrânia está à disposição de outros povos, né? Até povos inimigos, vai ser o fim da picada, né? E professor, o que é tecnociência? Tecnociência é a junção da ciência e da tecnologia na produção de serviços. Então hoje o trabalhador, para poder se adequar ao mercado de trabalho, ele tem que dominar a tecnologia, ele tem que dominar a ciência. Para o próprio aluno hoje acompanhar as aulas, ele tem que dominar, entrar no site, por exemplo, eu tenho um site, vai estar à disposição dos alunos logo. No site vai ter aulas, no site vai ter livros, no site vai ter revista. Mas para você acessar o site, você tem que dominar a tecnologia. Para você ir bem e ter uma redação nota 1000, por exemplo, você tem que dominar, estar lendo aquilo que é ciência, aquilo que é científico, aquilo que está na atualidade. Um aluno, por exemplo, que demonstrar no seu texto da redação o conhecimento sobre biopolítica, talvez até citar, né, Foucault, trazendo que Foucault define que nas nossas origens o poder é manuseado, subjugando outros, uma nação subjugando outros, um monarca subjugando seus súditos. Essa relação de poder patriarcal é uma herança nossa que está nas nossas origens e se manifesta hoje numa guerra, por exemplo, da Ucrânia e da Rússia, que parece atrasada para o mundo contemporâneo, civilizado, mas que na verdade é o que Foucault diz. Nas nossas origens, essa subjugação, essa forma de poder é uma tendência da natureza humana, é uma tendência do homem. Muitas pessoas, quando são boas, são mansas, mas se você dá poder para elas, elas se transformam em ditadores, se transformam em pessoas perigosas. Então, a mistura dessa ciência e dessa tecnologia e o próprio domínio dela, tanto de nações que dominam, que detêm, mas tanto para nós trabalhadores, pessoas do dia a dia que precisamos nos adequar para estar no mercado de trabalho ou no mercado escolar, nós temos que alcançar essa tecnociência para podermos sobreviver. E hoje existe no mundo uma corrida biopolítica. Por que biopolítica, professor? Porque dominar a ciência e a tecnologia que controla a vida, que influencia a vida, é uma luta de todos os povos.
Então, fica aí a nossa um pouquinho, né, de Foucault, um pouquinho desse tema, mas que já é o bastante para que você faça a atividade 2 dessa semana, que é justamente uma pesquisa sobre quem foi Michel Foucault. De certa forma, a gente já trouxe aqui, mas você pode pesquisar mais, trazer quais são suas descobertas, sua filosofia e acrescentar mais aí. Fica um abraço do professor Dr. Reinaldo. Um abraço, nós vamos fechar com a oração. Senhor, abençoa para que cada aluno possa, Senhor, dominar a tecnociência, mas que não venham, Senhor, a ser ditadores, a ser pessoas prepotentes, mas pessoas humildes. Guarda cada aluno, abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Um abraço, professor. Felicidade para você.